na Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Vamos à mensagem da Palavra de Deus, hoje com o título A Cura da Filha da Mulher Cananeia. Mateus capítulo 15, 21 a 28, nós lemos o seguinte: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Prezados ouvintes, é uma parte do ministério público de Jesus em que relata esse episódio, que numa leitura rápida, sem uma devida compreensão, pode surgir até protesto da nossa parte. Em determinada ocasião, Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ora, isso parece até uma ofensa. Mas vamos entender melhor, analisando com cuidado esta ocorrência da vida de Jesus. Em primeiro lugar, ela não é mencionada pelo nome. Apenas vagamente mulher cananeia, ou mulher de Canaã. Canaã era a terra que Deus havia prometido aos israelitas receberem como parte da herança que lhes seria dada depois que deixaram a escravidão no Egito. Eram os naturais da terra, mas estrangeiros para com os judeus. A situação dessa mulher era extremamente difícil. Sua filha era possessa. Atuava o demônio jogando na água e no fogo. Talvez alguém pergunte: o que são demônios? Para o Espiritismo, são espíritos atrasados, como os anjos são espíritos adiantados. Não na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada apresenta que demônios são espíritos que se alojam nos corpos humanos para destruí-los. Agora, queremos reconhecer que nem todos os casos podem ser tidos como possessões demoníacas, porque há manifestações de enfermidades que se parecem muito na sua apresentação. Então, dizemos que nem todos os casos são possessões. E a própria Bíblia faz questão de anotar que existem atividades específicas do diabo, dos demônios, atuando na vida das pessoas. E uma das maiores que ele usa é a tentação. Efésios 6, e versículo 12, nós lemos: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Aí está uma palavra de advertência do apóstolo Paulo, dizendo que estes seres infernais, eles habitam na atmosfera da terra e estão prontos para agir na vida dos homens. E nós temos que estar sempre vigilantes, orando, para que sejamos vencedores nessas ocasiões. Então, hoje existe a tendência de negar a existência de tais seres, como dissemos, mas queremos dizer que o diabo é uma personalidade, embora alguns ensinem, como os próprios espíritas, que é apenas uma personificação do mal. A Bíblia apresenta que ele é um anjo caído e que tenta chegar-se às pessoas como inimigo para vencê-las. É o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o objetivo dele. Derrotar as pessoas, e como disse Jesus, ele veio para matar, roubar e destruir. É conhecido na Bíblia, em João 8,44, como o pai da mentira. E disse Jesus, quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora vejamos o clamor desta mulher, como ela se dirigiu a Jesus. Ela disse, Filho de Davi. Essa expressão, que pode parecer desconhecida para nós, é o reconhecimento de que Jesus era realmente o Messias prometido no Antigo Testamento. Tanto é que no nascimento de Jesus se cumpriu a profecia de Isaías 7,14, quando disse, a Virgem conceberá e dará à luz um filho e por-lhe-ão o nome de Emanuel. E esse texto de Isaías 7,14 é repetido em Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23, que diz, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Jesus era e é o Emanuel, Deus conosco, o Verbo que era Deus se fez homem. João capítulo 1, versículo 1 e 14. O que não era reconhecido pelos judeus, esta mulher estrangeira, ela reconheceu em Jesus este Messias, e por isso ela podia dizer filho de Davi, porque Jesus viria da linhagem do rei Davi. Mas observemos agora 4 respostas dadas pelo Senhor Jesus ao pedido desta mulher. Então queremos dizer que esta mulher recebeu 4 respostas aos seus pedidos, pois 4 vezes nessa narrativa encontramos a palavra respondeu. A primeira resposta foi a resposta do silêncio. É o que diz o versículo 23. Aparentemente, Jesus não se importou e até entrou em casa. Jesus fez pouco caso. Alguém hoje, quando lê, pode ficar com revolta, dizendo, pobre mulher angustiada.
É a prova do silêncio pela qual também passamos nós, quando nós dirigimos a Deus nossas orações e não há uma resposta imediata. Parecem essas ocasiões que elas não vão ser respondidas, porque não temos a paciência de esperar. E quero apontar alguns exemplos do Antigo Testamento de pessoas, servos de Deus do passado, que tiveram tais experiências. Por exemplo, o livro de Abacuque, um livro de apenas 3 capítulos. Logo no capítulo 1, versículo 2, o escritor faz uma lamentação dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Estava reclamando que Deus não ouvia a sua oração. Eu pergunto a você, meu prezado irmão, você também lamenta, reclama de algumas vezes você ter orado por algo específico e não ter recebido resposta? Salmo 44, versículo 23. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda. Ora, isso nós podemos dizer para nós próprios, mas dizer para Deus: acorda. A Bíblia diz que ele não tosqueneja, como nós, às vezes, sentados numa cadeira, começamos a cochilar. No Salmo 28, versículo 1, nós lemos: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. E o próprio Jesus, quando estava ainda profeticamente mencionado no livro de Salmos 22 e versículo 1 dele, foi assim comparado com Mateus 27, 47, já nos momentos finais da vida terrena de Jesus, quando ele gritou na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? E quero dizer a você nesta hora, se você está passando por esse tipo de processo, como passou a mulher cananeia que pedia encarecidamente a Jesus por sua filha possessa, saiba que o propósito divino é fortalecer a sua fé. Vejamos agora a resposta da exclusão, que está no versículo 24. Cristo afirmava prioridade indiscutível. Primeiro, o povo escolhido de Israel, o povo de Abraão. Foi uma mulher, foi uma dura prova para a mulher, nem por isso recuou. Ela continuou: Senhor, socorre-me. Mesmo quando Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas ela como que disse: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Foi quando ela recebeu a terceira resposta, a resposta de humilhação. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, como dissemos. É uma atitude que pode até escandalizar para algumas pessoas que não aguentam asperezas, certas colocações e respostas atravessadas, parece que acabou-se tudo. Mas finalmente nós temos a resposta da misericórdia de Jesus, no versículo 28. Quando Jesus ouviu a mulher dizer: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Jesus então respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas.
e desde aquela hora a sua filha ficou sã, liberta, curada pelo Senhor Jesus Cristo. E a narrativa diz que desde aquele momento sua filha ficou sã, não sofria mais acessos ou demonstrações de loucuras ou possessão demoníaca. Então aí está esta narrativa de um episódio da vida de Cristo. E Jesus, quando mandou seus discípulos partir e pregar o Evangelho, ele disse estas palavras que passarei a ler de Marcos 16, 15 a 17. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esta é a mensagem do Evangelho que Jesus mandou pregar e que consta do texto bíblico de Marcos 16, versículos 15 em diante. Prezado ouvinte, chegue-se a Jesus no momento da sua necessidade, não desanime, não se desespere, saiba que Jesus tem a resposta na ocasião oportuna. Amém. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvor e gosto pra ti servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dor, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo estou. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre,
E agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas. E temos a nossa primeira pergunta, é do irmão Silva, do bairro Vila Matias, em Santos. Deus abençoe você, irmão Silva. E ele pergunta, por que os israelitas são chamados de judeus? E também, qual a opinião do pastor sobre o presidente americano Barack Obama apoiar os homossexuais? Nós queremos dizer que esta palavra israelita é originária da mudança do nome de Jacó para Israel, quando ele retornou para o Egito com seus descendentes, seus filhos e pessoas da família, no número de 70 pessoas. Eles ficaram no Egito cerca de 430 anos, escravos dos judeus. Então esse nome prevaleceu, porque Jacó era o líder da família, de onde vieram 12 filhos, e esses 12 filhos constituíram as 12 tribos que formou o governo de Israel. Foram tratados assim até no estabelecimento do reino. Primeiro rei Saul, segundo rei Davi. No terceiro governo, Salomão, filho de Davi. Quando morreu Salomão, seu filho Roboão tomou as rédeas do governo, e ele então não agiu corretamente, ou não agiu dentro da vontade da maioria do povo. 10 tribos se separaram. Foram as tribos do norte, que no ano 722 a.C. foram levados cativos para a Síria, e só ficou as 2 tribos do sul, cuja capital, Jerusalém, ficava no território de Judá, tribo de Judá. Daí essa palavra judeu proveniente ou vinda da tribo de Judá, que se notabilizou pela permanência do povo, que agora é conhecido em toda a terra como povo judeu, não mais como israelitas, que o nome desapareceu, embora na história haja registro, porém, na verdade, os judeus são descendentes ou originários de todo esse grupo de 12 tribos que constituiu o Estado de Israel no passado. Hoje temos o Estado de Israel, mas o povo é conhecido como povo judeu. Então esta é a origem desse povo, que hoje são chamados judeus e não mais israelitas, embora se refira a esse nome espontaneamente ou em algumas ocasiões. Agora, essa opinião sobre o presidente americano Barack Obama, eu não vou apoiá-lo no sentido porque ele é presidente dos Estados Unidos. Eu só posso ter a minha opinião baseada na Bíblia Sagrada. Qualquer pessoa na Terra, por mais importante que seja, ela está sujeita, se ela quiser, à autoridade da Bíblia Sagrada. E nesse particular, a nossa opinião é aquela que todos conhecem, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, quando Deus deu severas ordens ou mandamentos para o povo de Israel, e nós encontramos então nesse capítulo 18, versículo 22, estas palavras: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Então Deus está dizendo claramente que ele odeia, ele detesta essa prática, e o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele declara que Deus se tornou conhecido indiscutivelmente pelas obras da criação, que é o que nós lemos no versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade,
se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Então aqui no capítulo 1 de Romanos, versículo 20, está dito que Deus é conhecido. Entretanto, mesmo diante da criação fenomenal, milagrosa, como diz o texto de Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ainda encontramos pessoas que alegam que Deus não existe. E outros são os que são chamados ateus teóricos, que mesmo admitindo a existência de Deus, não se importam com a sua vontade. Então diz aqui o texto bíblico: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, como castigo, Deus os abandonou. É o versículo 26. As paixões infames. O que são paixões infames? Diz o texto em seguida: porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. É o chamado lesbianismo. E não só era, mas também os homens se inflamaram na sua sensualidade, deixando a mulher e homem com homem cometendo o que nós chamamos essa prática homossexual. Seja lá quem for, qualquer o cargo que ele tiver, e no caso presente a respeito do presidente Barack, nós sabemos apenas que ele tem um objetivo político, que era a sua reeleição, que era agradar o povo que faz essa prática. Agora, aos olhos de Deus, ele está completamente errado. Cleiton, do bairro Gonzaga, ele pergunta: como podemos agir ou o que podemos fazer para agradar mais a Deus? Bom, a Bíblia é clara, nesse particular, no livro de Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo, nos versículos 1 e 2, ele declara como nós podemos agradar a Deus. Vou ler Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, uma pessoa que não lê Bíblia, que não estuda a Bíblia Sagrada, ela não pode entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida que esta pessoa começa a ler a Bíblia, a sua mente começa a mudar e se igualar e se dobrar à vontade de Deus, que está na palavra de Deus. Então, Deus é um ser pessoal. Em João 4:24, disse Jesus: Deus, na sua natureza, é um espírito. Um espírito, disse Jesus, não tem carne nem ossos, mas Deus, como ser pessoal, ele vê, ele ouve, ele fala, independentemente de um corpo material. A vontade dele está exarada, está revelada aqui na Bíblia. Foi o que Jesus disse em certa ocasião, em João 5,39, examinai as Escrituras. E disse mais em João 17:17, na sua oração chamada sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você busca cartomante, quiromante, médium espíritas e outras fontes ocultistas para conhecer a vontade de Deus, aí há uma maior distância ainda. O que é preciso fazer é examinar a Bíblia
E como tenho citado frequentemente no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. De modo que a sua pergunta, como podemos agir? Ora, minha prezado Cleiton, é só você ler lá também Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ali está a maneira que agrada a Deus. É o fruto do Espírito. O Espírito Santo atua em nossa vida, tira aquele coração velho, maldoso, e põe um coração novo. Como diz Ezequiel, tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e fareis que eu atendais ao meu caminho. Então, eu digo ao Cleiton que procure examinar mais a Bíblia Sagrada para ter uma forma de agradar a Deus. Daniel, do bairro Vila Margarida, em São Vicente. Muitas vezes, quando vamos aos cultos, ouvimos o pastor dizer que Jesus está passeando na igreja. E é correta essa afirmação? É uma linguagem, é uma figura de linguagem. E por quê? Porque encontramos em Mateus capítulo 18, versículo 20, a promessa de Jesus, segundo a qual ele estaria presente todas as vezes que nós nos reunimos e ele ali está presente também. Vou ler o texto de Mateus 18, 20. Disse, aliás, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Veja o verbo estar. Ele não diz estarei no futuro, mas ele usa o verbo no tempo presente. Aí estou no meio deles, mostrando que em cada reunião que estamos ali com mais de 2 ou 3, Jesus promete estar presente. Agora, eu perguntaria, poderia haver uma presença mais augusta, mais sublime, do que saber que estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo e que Ele está presente? Eu fico meio preocupado com certos cristãos que abandonam a casa de Deus. Para ele saber que Jesus está presente, não interessa. Agora, se alguém fizesse um anúncio que um presidente da República estivesse presente numa determinada reunião nossa, aí as portas não caberiam de tanta gente, a auditório não caberia para tanta gente ver presentemente, ver as pessoas que estão ali, ou seja, o presidente da República, por exemplo. Quer dizer que não damos muita atenção ao que a Bíblia declara, e nós, cada reunião que estamos presentes na igreja, sabemos que Jesus está presente para presidir e nos dar direção e aceitar o culto que lhe prestamos. Você, minha prezada irmã, que parece assim tão insignificante, parece que ninguém a percebe, sua voz ecoando, entoando louvores ao Senhor Jesus Cristo, você está cultuando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como diz Apocalipse 19, versículo 16. Tenha consciência disso. Irmão Iremar, Guarujá. Como posso provar para um TJ que a Bíblia deles foi manipulada quando eles questionarem comigo sobre o porquê a minha Bíblia está correta? Eu quero dizer ao nosso consulente, já temos dito aqui várias vezes, vamos repetir porque o pedido é recente, 16 de maio.
que a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, ela foi adaptada para que sustentasse as doutrinas características das testemunhas de Jeová. Se você me perguntasse qual é a doutrina mais saliente das testemunhas de Jeová, é negar a doutrina da Trindade. Negar a doutrina da Trindade até o ponto que existe um livro, Seja Deus Verdadeiro, onde tem o capítulo alusivo à Trindade, ela fazer uma declaração que Satanás foi o originador da doutrina da Trindade. Ora, isso é uma blasfêmia sem tamanho. Agora, para justificar o seu ponto de vista, desde que não há muito apoio na Bíblia Sagrada para citar textos que possam comprovar isso, então tiveram a petulância, a audácia de mudar ou interpretar certos versículos da Bíblia que possam rebaixar a pessoa de Jesus Cristo, porque se você não sabe, Jesus não é o Deus humanado, como nós lemos ainda em Mateus 1:23. Ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, como diz também o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, Jesus como anjo, apenas como um ser humano, obviamente não pode ser adorado. Então o que foi feito? Eu já tenho apresentado aqui aos irmãos que determinadas passagens bíblicas onde aparece a palavra no grego proskineo, que na Bíblia é traduzida pela palavra portuguesa adorar, e isto ocorre quando ela se aplica, por exemplo, ao diabo em Mateus 4:9. Aparece a palavra proskineo traduzida para adorar o diabo, querendo a adoração de Jesus. E a palavra, quando se aplica a Deus o Pai, no versículo 10, ao Senhor teu Deus adorarás, então a palavra é traduzida corretamente. Porém, quando essa palavra é empregada pelo Senhor Jesus Cristo, ela sofre uma alteração nesta Bíblia. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia aí, em sua casa, e ler Mateus 8, versículos 1 e 2, vai se confrontar com o que eu vou ler. Estou lendo na tradução do Novo Mundo, edição de 1967. Tendo ele descido do monte, seguiam-no grandes multidões, e eis que veio um leproso e começou a prestar-lhe homenagem. Pergunto a você, meu prezado ouvinte, você pode receber homenagens do dia do seu aniversário? É claro que você pode. Homenagem podemos receber, só que você não pode receber adoração. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, e Cornélio se prostrou diante dele, Pedro, incontinente, o levantou. Eu sou homem como tu. Estava correto, honesto, não aceito adoração, e nenhum de nós deve aceitá-la. Mas Jesus no céu está sendo adorado pelos anjos. Mas vamos a outra passagem, Mateus 14:33, que nós já temos lido em outras ocasiões, mas aqui em Mateus 14:33 não é um ato de adoração de um cego, mas os próprios discípulos. Quando os discípulos viram o milagre operado pelo Senhor Jesus Cristo, fazendo o mar se aquietar, fazer-se bonança, então nós lemos no versículo 33 do capítulo 14 de Mateus:
Diz assim: e os que estavam no barco prestaram-lhe então homenagem. Tu és realmente o Filho de Deus. Ora, de novo, a palavra homenagem é aplicada para Jesus e não adorar. Agora consulta na sua Bíblia para ver se está adorado ou não. Ainda no capítulo 15 seguinte, que nós lemos ainda hoje, nós vemos que a mulher, diz o texto, versículo 25, vou ler na tradução do Novo Mundo, chegando a mulher, começou a prestar-lhe homenagem, dizendo: Senhor, ajuda-me. Essa palavra homenagem aparece em Mateus 28, 9 e Mateus 28, 17. Logo, Jesus é rebaixado à condição de um anjo, o arcanjo Miguel, e por isso não pode ser adorado, mesmo quando aqui estava na terra, era apenas um homem. Simplesmente um homem, nada mais do que um homem, quando na verdade Jesus, quando tomou a forma humana, ele abdicou da sua glória, mas não da sua divindade. Ele era um ser de natureza teantrópica. Se você não sabe o que significa, a palavra theos no grego significa Deus e antropos significa homem. Jesus tinha a natureza divina igual a Deus, como diz Filipenses 2:6, o qual, subsistindo na forma de Deus, tomou a forma humana. Como subsistindo na forma de Deus, ele era plenamente Deus. E na forma humana era plenamente homem. Logo, duas naturezas, divina e humana, podendo ser adorado, mas é rebaixado na tradução do Novo Mundo. Agora, quero dizer aqui, um problema muito sério é no capítulo 1 de João. Qualquer pessoa que tenha a sua Bíblia, e eu vou ler na tradução nossa, João, capítulo 1 e versículo 1, e nesta tradução nossa aparece então o seguinte: observe essa colocação da nossa tradução. No princípio era o verbo, que também pode ser trocado pela palavra palavra. O verbo estava com Deus. A palavra Deus aparece com letra maiúscula, que é a tradução da palavra grega theos. E o término do versículo é: e o verbo era Deus. De novo, a palavra Deus aparece com letra maiúscula, referindo-se a Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o Pai, e o verbo, Jesus, era Deus. Agora, seguindo uma tradução espírita de um líder chamado Johannes Greber, que traduziu o Novo Testamento, seguindo a linha espírita, porque os espíritas também negam a deidade ou a divindade de Jesus Cristo. O texto na tradução do No Mundo foi traduzido assim: na verdade, no princípio era a palavra. Quero dizer que palavra e verbo são sinônimos, não tem problema. Agora observe: e a palavra estava com o Deus, o acréscimo do artigo definido o, e a palavra Deus, theos, em maiúscula. E a palavra era, abre parênteses, fecha parênteses, Deus, com letra minúscula. O que você sabe dentro da gramática quando você grafa a palavra Deus com letra minúscula? Deus verdadeiro ou um Deus falso? É claro que gramaticalmente, você escrevendo a palavra Deus com minúsculas, você está indicando um Deus falso.
Então nós temos aqui no versículo, Jesus sendo chamado de Deus com letra minúscula. E ainda do acréscimo do artigo indefinido. Não que esteja no texto, mas que foi grafado para distinguir o Pai, que é considerado o Deus verdadeiro, com o qual concordamos, mas o nosso Jesus, o querido Jesus, é um Deus falso. Misericórdia! Você precisa de uma Bíblia para fazer isso? Pôr na própria Bíblia a sua própria convicção religiosa, que deve ser respeitada, mas que a Bíblia não pode ser alterada, nem por mim, nem por ninguém. Se fazemos uma Bíblia para sustentar nossos pontos de vista religiosos, estamos contrários à palavra de Deus. Outra colocação, para não ir muito longe. As testemunhas de Jeová, para negar a doutrina da Trindade, colocam o Espírito Santo como uma força ativa. Imagine no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ali aparece o tentador, a palavra tentador, escrita com letra maiúscula, reconhecendo a personalidade do diabo, que realmente ele é. Só que a palavra tentador podia aparecer com letra minúscula, sem problema. Agora, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós abrimos a Bíblia, enquanto nossas traduções declaram: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, aparece a forma como creem as testemunhas de Jeová, fazendo dele apenas uma força impessoal. Vou ler este texto de Hebreus 1 e 2. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície da água. Então aparece aqui força ativa de Deus. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza
segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unima de Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caídas escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, ó, leva-me contigo para o meu gozo e teu eterno amor. Prezados telespectadores, nós estamos encerrando o nosso programa Consultando a Bíblia e queremos aproveitar o ensejo para convidá-lo e a sua excelentíssima família a visitar nossas igrejas nos endereços indicados em nosso programa. Lembrando agora ao prezado ouvinte que está escrito na Bíblia que muito pode a oração feita por um justo. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 6, e então vamos orar em seu favor nesta hora. Senhor Deus, nós clamamos a Ti para abençoares todos que estiveram participando do nosso programa, abençoando seus familiares, que o Teu favor se estenda sobre nós a cada momento da nossa vida. Dependemos de Ti e declaramos essa nossa dependência. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.